Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja conosco. Nessa noite, novamente, estou tendo o privilégio e a honra de compartilhar a palavra com vocês. E nós estamos no texto, nós estamos no livro de Atos, nós já estamos no capítulo 4. Se você não veio nos anteriores, perdeu muita coisa, pode ter certeza. Eu te convido a não perder os restantes dos capítulos. Mas, já colocando, lembrando do que nós já falamos, vimos logo no início, ali se cumprir aquilo que o profeta Joel tinha falado, o derramar do Espírito Santo. Agora, eles passam a ser morada do Espírito Santo, eles passam a estar cheios do Espírito Santo. Agora o Deus grandioso passa a habitar. Naquele momento, 3.000 pessoas são salvas, são convertidas. E aí nós entramos no capítulo anterior, no capítulo 3, onde nós vimos o coxo ser curado e andar. Ele ficava na porta do templo, na porta formosa, e encontrou homens cheios do Espírito Santo, Pedro e João, que ali pregavam com ousadia, falando de Cristo como Senhor, como aquele que ressuscitou. Nesse capítulo que nós vamos entrar, no capítulo 4, nós vemos a primeira perseguição da igreja. E a primeira que até hoje se segue. Essa é a primeira perseguição ordenada à igreja de Cristo. E nós vemos que até hoje não teve fim. Queria te convidar a junto comigo orar. Senhor, como é maravilhoso te chamar de nosso Deus, nosso Rei, Senhor de nossas vidas. Como é bom saber que fomos por Ti convencidos, por Ti chamados para ser Seus filhos. Somos gratos porque em nós não havia nada de bom. Não existia nada que fosse agradável. Mas o Senhor, na Tua infinita misericórdia e graça, nos alcançou. Fale conosco nessa noite, Pai. Convença-nos, transforma-nos, encha-nos, que possamos sair daqui proclamando o Teu Evangelho com ousadia, com amor e cheios de graça. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir em Atos 4:1, onde nós vamos começar a ver o relato. Atos 4:1 diz assim: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. E eles o prenderam. E como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Que beleza, né? Eram 3.000, agora eram 5. Mas eu quero começar te indagando, te fazendo uma pergunta. Por que eles foram presos?
Eles trouxeram ameaça à vida de alguém, estavam instigando algum tipo de mal, estavam talvez incitando alguma violência ou algo do tipo. Não, muito pelo contrário. Nós acabamos de ver o que eles estavam pregando. Inclusive, no texto anterior, nós vimos o homem ser curado. Eles pregavam um Cristo vivo, que através do nome de Jesus Cristo foi curado um coxo. Fato é que o Evangelho sempre irá incomodar. Não se assuste quando seus amigos não querem saber de Deus. Se quando você está sentado à mesa com a sua família, eles se levantam na hora que você fala, vamos orar? Não se assuste. Não se assuste se você tem sido motivo de chacota, ou até mesmo de perseguição em nome de Cristo. É isso que acontece com aqueles que vivem a verdade do Evangelho. Quantos, e talvez eu e você já fizemos isso, cederam para uma vida promíscua, por pressão, por causa de amigos, para ser aceito. Abrimos mão da santidade para ser aceito. Quantos nós já cedemos porque nós queríamos ter uma amizade de alguém? Talvez você, como eu, já até entrou no mundo das drogas ou coisa do tipo, por pressão, para ser aceito. E não só isso, às vezes não é nem drogas, mas você sabe que é pecado, mas você cede, porque você quer ser amigo de alguém. Às vezes não é nem perseguição, quem dera fosse ainda uma perseguição, né? Coisas simples, e nós já cedemos. Chegamos nem perto da morte, e já estamos cedendo e abrindo mão do Evangelho. Quantos de nós, por medo, sonegamos impostos? Por medo nós mentimos. Mentimos para um cliente, mentimos para o nosso chefe, mentimos para a nossa família. Distorcemos o Evangelho, assim negando o Evangelho de Cristo. Fato é que, como o nosso pastor Lipão falou, em um mundo de ódio, quem ama é inimigo. Em um mundo de mentiras, quem fala a verdade sempre será odiado. Amigo que amigo te fala a verdade, mesmo que perca a sua amizade, quando um amigo ama, ele vai te falar a verdade, mesmo que essa verdade seja motivo de te afastar dele, porque ele te ama tanto, que ele prefere estar longe de você, mas saber que te disse a verdade, que te disse o caminho que você deve percorrer. Em Provérbios 27 fala que a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que um beijo de um inimigo. Em um mundo entregue aos seus próprios desejos, dizer, ei, por aí não, esse é caminho de morte, é considerado discurso de ódio. Afinal, quem vocês pensam que são para dizer que tem a verdade? Um mundo em que o aborto é um ato de amor. Um mundo que se separar da sua esposa, se separar do seu esposo para viver uma aventura, é um ato de amor. É isso que se prega nas novelas, nos filmes. Um mundo que se entregar ao sexo, à vontade, viver como bem você entender, é um ato de amor a você mesmo, porque você precisa aproveitar a vida, você merece ser feliz. Viver todo tipo de atrocidade, porque o que importa é você. O que importa é você se amar.
O mundo a dizer, amigo, olha só, esse navio está furado. Você vai afogar, está afundando esse mundo. Esse não é o caminho. É discurso de ódio. Basta dizer a verdade do Evangelho para se levantar pessoas em perseguição da sua igreja. Eu tive essas semanas, eu creio que de fato é o Senhor que nos conduziu a essa mensagem, porque algumas semanas eu tenho pensado e meditado sobre esse assunto. Tudo começou num belo dia em que eu vi um pastor, eu não vou falar qual, para ninguém ir lá discutir com ninguém, mas ele postou uma mensagem da igreja dele, ele pregando na igreja dele, dizendo, olha só, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, não existe outro Deus, não existe outra religião que te leve até o Senhor, que te leve até Deus, que te leve até o céu, que vai te levar à vida eterna com o Pai. E ele cita alguns deuses naquele lugar. Esse pastor viveu todo tipo de ataque. Não concordo com ele em tudo que ele prega, nem tudo que ele fala, mas com isso é uma verdade absoluta do Evangelho. E ele, com essa mensagem, foi atacado de todos os lados. Eu nunca vi tanto muçulmano reunido atacando uma pessoa só. Gente de tudo, qualquer tipo de religião, falando, atores, nossa, foi uma loucura. E eu caí na bobagem, não de discutir com ninguém, mas de comentar. Cara, felizes são aqueles que pelo nome de Cristo são perseguidos. Eu só disse isso. Cara, a minha mensagem virou um motivo de ataque de tudo qualquer lado. Cara, eu tive vários comentários de muçulmanos dizendo que nós pregamos o ódio, que nós pregamos e pagamos de perseguidos e tudo mais. E cara, eu ficava olhando aqui e falei, gente, será que eu escrevi alguma coisa de errado? Será que eu não sei, cara, eu acho que eu falei, não é possível. Está bem clara a mensagem, eu não estou falando nada contra ninguém. Eu estou dizendo sobre o que nós cremos, sobre o que nós temos a certeza do Evangelho. Chegou um momento que eu tentei, com muito carinho e atenção, responder, mas não discutir. E dizer, olha, se você realmente quer conversar, me chama no privado, vamos conversar. Mas nenhum deles tinha esse interesse. Porque eles não queriam isso. O que eles queriam era destruir, degrenir o Evangelho, nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo. Mostrar que não é verdadeiro. Mostraram, não, vamos discutir aqui. Muitos comentavam assim, não, eu quero falar com você aqui. Por quê? Porque é isso que eles querem. Isso, de certa forma, não gerou em mim rancor ou mágoa ou algo do tipo com eles. Mas ao olhar isso, me acendeu um alerta em dizer, cara, nós vivemos num mundo onde eu preciso formar o meu filho, formar as pessoas que eu tenho acompanhado, porque o mundo está decaindo. Cara, o Evangelho não prega perseguição a ninguém. O Evangelho não prega para a gente sair e matar. Não prega para a gente maltratar quem não pensa igual a nós. Mas por que então sofremos perseguição? Nós não pregamos que devemos ter raiva dos outros que não pensam, não creem igual a nós. Mas por quê? Reparem comigo, quantas frentes religiosas e não religiosas fazem todo tipo de atrocidades, mas quando um cristão comete um erro, é ele que sai no jornal. Sempre os intolerantes são os cristãos, não importa o que você fale. Quantos pregam sobre matar, perseguir, explodir, tirar a liberdade de todos que pensam diferente deles e não são tão perseguidos e atacados como nós? Por quê? Porque nós somos levantados para ser luz. Luz em meio às trevas, e a luz sempre irá incomodar.
Pregar a verdade em um mundo de mentiras irá incomodar. Não tem como. Nós precisamos, eu quero entrar no primeiro ponto aqui, nós precisamos pregar a mensagem toda, não apenas alguns pedacinhos. Talvez por pregar alguns pedacinhos, muitos têm distorcido a mensagem do Senhor. Por muito a igreja pregar, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O mundo acreditou. Só que ninguém pregava que Deus também é ira. Para atrair, eu falo só aquilo que é agradável. Prestem atenção comigo. Eu não falo isso com mágoa, ou para que vocês tenham mágoa. Saia daqui agora, é nós contra eles, é isso aí. Não. Não é isso. Mas eu quero que vocês entendam, enxerguem e tenham essa convicção, essa certeza, porque isso será necessário acontecer. Afinal está escrito em Mateus 5,11: felizes são vocês quando que por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se. Não é emburrem-se, não é arrumem confusão, é alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Olha, não estou falando, se emburre, fique bravo, vai lá no Facebook, brigue com todo mundo, no Instagram. Pelo contrário, alegre-se. Por isso é normal. Como pode a carne entender o que é espírito? Como é que eu posso querer que as pessoas entendam aquilo que só o Espírito pode entender? Só a revelação do Espírito Santo pode, sabe, se o Espírito não convencer, ele não falar aos corações, não tem como a gente entender. Nós fomos convencidos dessa forma. Aquilo que é carne, é carne. Nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas o nosso papel é amar, pregar, orar por eles, mesmo que nos custe a vida. Mesmo que nos custe a vida. Isso é um ato de amor. E talvez não vão entender esse amor. Assim como uma criança não entende quando dizemos: olha só, agora você vai dormir, porque amanhã você tem escola. Ela: não, pai, mas eu quero assistir um filme. Não, mas você vai dormir, porque amanhã você tem escola. A criança não entende. A criança não vai entender. Essa semana meu filho me apresentou as notas dele, e as notas estão boas, muito boas. E em português, que ele tinha ido mal anteriormente, ele foi melhor, muito melhor. E nas outras matérias que ele tinha ido bem, caiu um pouquinho, pouca coisa, questão de 1 ponto, 2 pontos. Aliás, 0,1 ponto, 0,2 pontos. E eu conversando com ele, eu falei: poxa filho, você pode mais. Poxa filho, eu ouvi as suas provas, olha o que você errou, você sabia. Ele: poxa pai, mas você está cobrando muito de mim. Eu falei: não filho, eu não quero cobrar de você. É porque eu sei que você pode mais. Eu sei que você tem condições de mais. Olha aqui, ó. Qual que é a resposta disso aqui? Ele dava a resposta. Eu falei: está vendo como você sabe? Não é questão do pai estar exigindo mais do que você pode dar, mas o pai está pedindo para você fazer aquilo que você pode, aquilo que você tem condições. Assim como uma criança que não entende, e como um pai, como uma mãe precisa direcioná-los ao caminho, assim é esse mundo. E assim como Pedro, devemos ter a ousadia. Mas eu quero entrar num detalhe importante. Talvez, e só talvez, se temos sido vistos como crentes legais, existe uma grande possibilidade de estarmos negociando a verdade do Evangelho, para se encaixar em um mundo de mentira.
com a desculpa que se eu falar isso eles não vão ouvir, então eu só vou falar uma parte da verdade. Não cabe a nós decidirmos, e sim pregar toda a verdade e confiar que o Espírito Santo de Deus irá fazer a obra. Não são as nossas palavras que fazem a obra, mas sim o Espírito Santo. Não sei você, mas eu já concordei várias vezes. A pessoa vira para você e fala assim: não, é tudo mesmo Deus. Às vezes você nem fala que é, mas você só fica calado, só balança a cabeça, tipo assim, não vou falar que sim, mas também não vou falar que não, vou ficar na minha. A palavra diz, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. Existe um caminho, não são vários caminhos. Ou dizem, né? Olha, todos são filhos de Deus, todos, né? Todos serão salvos. Em 1 João 3,7 fala: filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justo, como ele é justo. Mas, quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Pertencem ao diabo. Peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, não pertence a Deus. Olha só, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Existem os filhos do diabo. Mas nós, para nos encaixarmos em um mundo de mentira, concordamos. Concordamos com o que importa é ter fé. Isso que nos faz ser um ser humano melhor. Não importa no que você crê, desde que você tenha fé. Irmãos, fomos chamados para pregar a mensagem toda. Não o que convém a mim ou a você ou ao mundo. Muitas vezes pregamos, mas pregamos a metade. Sabe, muitas vezes pregamos para os nossos filhos: olha, filho, você precisa honrar seu pai e sua mãe. E esquecemos que, olha, nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos. Quando cobramos a nossas esposas que elas devem ser submissas, mas nos esquecemos que devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Pregamos que Deus é amor, mas ocultamos que Ele também é ira. Que Ele veio para salvar todo aquele que confessar o seu nome, e só esses. 1 João 3,13 diz: portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Mas explicando melhor e voltando ao texto. No Antigo Testamento começou com Arão e seus filhos do sacerdócio. E qual que era o papel do sacerdócio? Dos sacerdotes? Era intermediar um povo pecador com Deus Santo. Os sacerdotes, eles controlavam, os saduceus, eles controlavam a hierarquia do templo. O capitão da guarda era alguém de alta classe, alguém de nome, de uma posição elevada. Existiam grupos de sacerdotes que vigiavam a porta e cuidavam de todo o templo. Eles tinham alguns postos espalhados. Ficavam de fato de guarda.
O capitão da guarda, que diz o texto, era o responsável por esses homens. Ele era cheio de autoridade. E provavelmente esses sacerdotes, atentos, ao ouvir e a ver o que estava acontecendo, eles intervêm. Eles viram de fato o aleijado ser curado. Os saduceus era parecido, diferente dos fariseus. Juntos eles formavam o superior tribunal civil e eclesiástico daquele tempo e que se chamava Sinédrio. Uma autoridade quase que absoluta sobre Israel. Os fariseus geralmente eles vinham de um povo comum, um povo não precisava ter um renome ou algo do tipo, eles vinham de um povo comum. Já os saduceus geralmente era de um povo de boa família, de condições financeiras, de nome. Jesus era perseguido pelos fariseus. Por que não também pelos saduceus? Porque a doutrina para eles não era de grande importância, como era para os fariseus. Os saduceus, ele era um povo mais racional, mais cético, negando até mesmo anjos, espírito, a ressurreição que haveria. Apesar da diferença entre os fariseus e os saduceus, os fariseus não representavam uma grande ameaça como os cristãos. Os fariseus falavam de uma promessa teórica que aconteceria um dia. Falar da ressurreição, falar que a ressurreição tinha sido inaugurada, deixava de ser uma teoria futura, mas passava a ser uma realidade. Quando os cristãos começam a pregar isso, já não era mais algo futuro, era real, aconteceu. Ele já estava dizendo ao povo: olha, já aconteceu, em Cristo nós vamos ressuscitar nos últimos dias e tudo mais. Possivelmente nesse momento já estava escurecendo e a lei falava que eles não podiam julgar à noite. Naquele momento, dizem que a população de Jerusalém estava em torno de 85 mil pessoas. Joséfo afirma que haviam 6 mil fariseus na Palestina. 6 mil. Quantos cristãos já tinham? 5 mil. Sem contar as mulheres e crianças. Era apenas homens. Será que nós já éramos uma ameaça de fato? Real? Em tão pouco tempo, alcançando o número de 5 mil pessoas? Era um número assustador. E era necessário para eles colocar um fim. Timóteo Keller fala: você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. Você não persegue pessoas legais, você persegue ameaças. Os cristãos eram uma ameaça. Sabe por quê? Porque o cristão sabe que pode levantar impérios, poderosos governantes, tentar que o cristão se dobre a eles, que se dobre a Baal, mas a igreja de Cristo jamais se dobrará, porque sabemos que tudo um dia passará, e tudo isso será diminuído a ruínas, tudo isso cessará. Quantos impérios gigantescos que nós vemos na história foram destruídos e reduzidos a pó? Mas Cristo e sua palavra, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela avança. Não adianta ameaças, torturas ou a própria morte, porque para nós a morte não é o fim. Para nós, a morte é o início de uma eternidade com Cristo, com o nosso Pai, onde iremos o adorar para todo sempre. Talvez você pense: poxa, Isaac, tá bom, tem que pregar, mas isso não é para mim. Eu não tenho coragem para isso.
Eu não tenho força para isso. Permita-me continuar a história, e nós vamos falar sobre isso. Atos 4, 5. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniam em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João, e os interrogaram, dizendo: olha só, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Ousadia, não? Quantos de nós não teríamos coragem de falar isso para o nosso amigo? Essas autoridades, elas representavam o Sinédrio. Pedro e João diante do sumo sacerdote, o mesmo que fez o interrogatório com Jesus. Imagine, talvez nós pensaríamos: cara, se ele crucificou Jesus, certeza que deu ruim para mim. Certeza, deu ruim, irmão. Já vamos orando, pedindo perdão dos nossos pecados, que deu ruim para nós. Talvez o Sinédrio já pensava: cara, nós crucificamos o chefe, o líder. Cara, esses caras são pescadores, vamos moer eles nas ideias. Mas vamos moer eles. Não deve conhecer tão bem assim. Inclusive, anos depois, Tiago é morto em Jerusalém a pedradas. Existia de fato um risco de vida naquele momento. Eles sabiam que estávamos sujeitos a isso. E perguntam. E aí vem a pergunta: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Tornando mais simples essa frase: quem vocês pensam que são? É isso que ele quer dizer. Com que autoridade vocês fizeram isso? Essa pergunta era uma pergunta que ele não queria uma resposta, porque no judaísmo não havia nenhuma outra autoridade terrena maior do que o próprio sumo sacerdote. Talvez agora era hora de ficar calado. Lá no pátio é uma coisa, lá no pátio a gente era humão, mas aqui, chega, vamos ficar na nossa. Agora é melhor se calar. Nós temos uma reputação, nós temos família, nós temos amigos, nós não podemos perder dinheiro, nós não podemos perder a nossa própria vida. Vamos nos calar. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, Pedro suporta a insegurança, ele suporta o medo, a angústia, porque ele se coloca na autoridade de Cristo para falar. Ao invés de defender e pensar como ele ia sair dessa situação, ele estava mais interessado em defender o Evangelho. Quando o cristão está cheio do Espírito Santo, estamos atentos, temos coragem, confiança. Ao ver Pedro falar: olha, Jesus é o Senhor, Ele ressuscitou, Ele curou, o mesmo Jesus que vocês crucificaram.
Cara, é muita coragem. Quanta ousadia esse apóstolo tem. Talvez nós passaremos longe desse lugar. Talvez por muito menos nós temos medo de pregar. Imaginando o que vão pensar, imaginando que será excluído, expulso. Mas o apóstolo pregava para aqueles homens que mataram o nosso Senhor. Imagina a loucura disso tudo. Eles não criam na ressurreição e eles perseguiram e mataram aquele homem. Olha que caras malucos. Eles ainda falam, ele é a pedra fundamental, a pedra que vocês se ajeitaram. Eles não só enfrentam, mas acusam eles, dizendo, olha, vocês mataram o nosso Senhor. E você ainda pensa assim, não, mas ele é apóstolo, ele pode fazer isso. Eu, cara, quem sou eu? Mas nos esquecemos que até pouco tempo atrás, esse mesmo Pedro tinha negado Cristo 3 vezes. Esse mesmo Pedro falou, olha, eu não o conheço. E olha que ele não estava nem diante daqueles que os acusariam. Talvez você e eu vivemos e estamos como Pedro. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque só assim nós poderemos fazer que nem Pedro nesse momento e falar, e pregar, e falar a verdade do Evangelho. Apenas cheios do Espírito Santo. Apenas cheios do Espírito Santo, homens comuns, covardes, medrosos, estarão cheios de coragem para falar a verdade do Evangelho. Cheio do Espírito Santo, eu não quero ter razão. Eu não quero discutir porque o meu ego foi ofendido. Existe um outro erro em que nós queremos discutir porque o meu ego ofendeu, porque eu quero mostrar que eu tenho a verdade, eu sei a verdade. E uma diferença de defender e pregar o Evangelho. Mas o que é nos encher do Espírito Santo? Dizem em Efésios 5,18, diz assim, não se embriague com vinho, pois ele o levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Primeiro, que ser cheio do Espírito Santo não é uma orientação, é uma ordem. É um direcionamento, é algo que ele deixa claro, olha, seja cheio. Ele não fala, olha, se possível, enchei-vos. Em segundo, ele fala, olha, não se apegue às outras coisas, não se apegue ao vinho, não se apegue a esse mundo. Mas ele diz mais à frente, cantando salmos e hinos, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Isso precisa ser constante em nossas vidas. E como tem sido nossos devocionais? Como tem sido a nossa busca assim, durante a semana, durante os dias? Temos cumprido tabela, ou muitas vezes nem temos feito? Temos louvado ao Senhor durante o nosso dia? Tozer fala uma coisa, diz o seguinte, se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria, como se nada tivesse acontecido, e ninguém notaria a diferença. Cara, essa frase é muito forte. Se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido, e ninguém notaria a diferença. E eu te pergunto, você perceberia a diferença? Como temos caminhado? Tudo tem tirado o nosso foco, celular, streamings, a nossa correria de conquistar alguma coisa. Quanto tempo nós temos gastado nessas coisas? Em pouco, em nos encher do Espírito Santo. Quando Pedro diz que nenhum outro nome, ele diz, olha,
Verdadeiramente não tem ninguém aqui com autoridade. Não existe outro Deus, não existe outro nome, não existe outra entidade que possa salvar. Não existe outro caminho. Nenhuma outra religião pode salvar. Mandinga não pode salvar. Trabalhos não pode salvar. Não existe nenhuma entidade, não existe nenhum outro Deus que possa salvar. Nenhum outro nome tem poder de perdoar os pecados. Uma geração que não pode ser contrariada. Pregar isso é muito sério. Uma geração que tem um Deus conforme a sua própria imagem e semelhança. Esse discurso talvez irá gerar perseguição, oposição. Quando nós pregamos isso, nós temos dois caminhos: oposição ou salvação. Um dos dois vai acontecer com você. Não tem outro caminho. Quem crê será salvo, mas quem não crê está condenado. Não existe outro caminho. Não existe o centrão. Não existe o isento. Não existe a terceira via. Ou é luz ou é trevas. Ele diz: olha só existe um caminho para se chegar até Deus, não vários. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe o largo e existe o estreito. E quanto é difícil pregar em nossos dias isso. Mas vamos avançar porque o nosso tempo está curto. Atos 4:13. Continuando. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhe a mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Farão de tudo para parar o Evangelho. Seremos ameaçados, atacados, odiados e excluídos. Mas sobre todas essas coisas, podemos declarar que somos mais que vencedores. Porque a nossa conquista não está nesse mundo, não está nas coisas do que nós podemos ver, mas na promessa da vida eterna. Com a garantia de que a porta do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. Pedro, um pescador, que não foi formado em uma escola rabínica, que não tinha nenhum treinamento formal do Antigo Testamento, apesar, e isso leva a crer que eles não consideravam Cristo como um grande rabino de renome. Era comum aqueles que têm instrução, aqueles que têm mais dinheiro, serem instruídos em retórica, mas homens simples, pescadores, era muito esquisito. Nesse período, você acusar, e se você conseguisse mostrar que você está pregando, que você está falando é verdade, os acusadores se tornam os acusados. O jogo se inverte. E é isso que Pedro está fazendo, ele está invertendo o jogo. E tudo que aqueles homens queriam, ao perceber isso, é que isso cessasse. Mas não tinham como punir, afinal, eles não fizeram nada de errado. Imagine agora, um homem aqui, há 40 anos aqui na porta. Os meus filhos já viram eles, os seus filhos, todos nós vemos eles todo sábado e domingo aqui na porta. A vida inteira, ele foi um coxo. De repente, todos nós estamos vendo ele andar perante a igreja. Cara, é inegável. Não tem como falar, isso é mentira, olha, esse cara é uma armação. Esse cara apareceu aqui agora, mas isso aí é armação.
Não tem como negar, eles não tinham como negar isso, porque eles conheciam aquele homem. As pessoas entregavam esmola a ele. Prendê-los poderia gerar um grande tumulto. Afinal, eram 5.000 homens convertidos ao cristianismo. Fora todos aqueles que viram aquilo acontecer e já acreditavam que aquilo era Deus que estava fazendo. Mas de alguma forma eles tentavam parar que eles continuassem a pregar. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Só assim nós seremos imparáveis. Pode vir perseguição, pode vir prisão, pode vir torturas. Nada pode parar a igreja de Cristo. Atos 4:18. Então o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: vocês estão de brincadeira, né? Estão tirando sarro da minha cara. Qual é? Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los, sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Como? Como negar o que Cristo fez? Alegar ao sumo sacerdote que você conhece mais a vontade de Deus do que ele, cara, você está querendo provocar mesmo o sumo sacerdote. Você, um pescador, sabe mais a vontade de Deus que eu? Loucura, não? Hoje em dia, você falar isso, dependendo do pastor que você falar isso, você vai tomar um cocão, cara. Imagina você falar isso para o sumo sacerdote. Como deixar de falar o que vimos e ouvimos? Nós caminhamos com Jesus, ouvimos os ensinamentos, vimos os milagres. Como vou deixar de falar isso? A Bíblia fala que sim, nós devemos obedecer às autoridades. Nós devemos ser submissos às autoridades. Mas então quer dizer que os apóstolos fizeram errado em confrontá-los? De maneira nenhuma. Nós vemos vários relatos, como o de Daniel, que não se dobra e é jogado nas covas dos leões. Nós vemos os 3 homens que foram jogados na fornalha. Nós vemos João Batista. Isso quer dizer que não existe autoridade na terra maior que a de Cristo Jesus e a sua palavra. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder crer e viver isso. Nós vemos na história de Moisés, quando ele, em vez de ser morto, ele é livrado da morte. Quando uma autoridade se torna absolutista, onde ela exige adoração, submissão, acima da palavra de Deus, nossa obrigação é obedecer a Deus. Afinal, Ele quer que eu obedeça a vocês ou a Ele? Quando é colocado em xeque, nós precisamos quando é colocado em xeque a nossa fé, a nossa submissão, nós precisamos responder em submissão a Deus. E esse é o terceiro ponto. Obedeça e se submeta à palavra de Deus, custe o que custar. Na hora do perigo, não ceda. Não negocie com o diabo. Quantas vezes no nosso trabalho nós
somos colocados em xeque. Assina esse documentinho errado aqui. Faça isso. E fazemos com medo de perder o emprego. Somos encurralados com medo de perder a reputação em amigos. Não negocie. Não é à toa que a palavra diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Pregue a palavra, seja cheio do Espírito Santo, não negocie o Evangelho, confie no Senhor, mesmo que a situação pareça o contrário. Hernandes Dias Lopes, ele diz que não devemos temer o que mata o corpo, mas que não pode matar a alma. Nossa resposta sempre precisa ser: os senhores acreditam que Deus quer que eu obedeça a vocês e não a Ele? Essa tem que ser a nossa resposta. John Knox diz que esse homem teme tanto a Deus que não tem medo de homem algum. Que frase poderosa. Imagine aí você ser reconhecido como esse homem. Esse homem teme tanto a Deus que não tem medo de homem algum. Não podemos deixar de falar o que ouvimos e deixar de falar do que vimos. Não podemos nos conformar com uma vida simples, sem estarmos cheios do Espírito Santo. Dessa vez e no final eles são libertos, mas não vai ser sempre assim. João mesmo. Aliás, Pedro, ele morre crucificado, de cabeça para baixo, porque ele não se vê digno de morrer como seu Senhor. Nosso tempo está curto, mas eu queria trazer alguns relatos para vocês. Queria contar alguns mártires que eu li essa semana, e como eu chorava em ouvir algumas histórias. Luciano e Marciano, dois malvados pagãos. Embora hábeis, mágicos, se converteram ao cristianismo. E para expiarem seus antigos erros, viveram como eremitas, sustentando-se só de pão e água. Depois de um tempo nessas condições, converteram-se em zelosos predicadores e fizeram muitas conversões. Não obstante, rugindo nesta época e perseguição, foram apreendidos e levados até Sabínio, o governador de Bitínia. Ao perguntar-lhe com base em que autoridade dedicavam-se a predicar, Luciano respondeu que as leis da caridade e da bondade obrigavam a todo homem a buscar a conversão dos seus semelhantes e fazer de tudo que tiver em seu poder para libertá-lo das garras do diabo. Tendo assim respondido Luciano, Marciano agregou que a conversão deles teve lugar pela mesma graça que tinha sido dada a São Paulo, que esse zeloso perseguidor da igreja se converteu em predicador do Evangelho. Vendo o procônsul que não podia prevalecer sobre eles, para renunciar-se sua fé, os condenou a serem queimados vivos, sentença que foi logo executada. Quantos eu pude ler que enquanto eram presos foram mortos, foram levados à morte, tanto eles quanto os carcereiros deles, porque mesmo eles presos, eles pregavam o Evangelho, e as pessoas que cuidavam da cárcere desses homens eram mortos juntos, porque eles se convertiam. Mesmo presos, eles não paravam. E talvez alguns de nós falem assim: olha, mas quando se trata comigo, não, eu vou morrer, deixa comigo. Mas quando envolve quem nós amamos, Felicitate, uma ilustre dama romana, de uma família de boa posição e muito virtuosa, era uma devota cristã, tinha 7 filhos, aos que tinha educado na mais exemplar piedade. Enero, o mais velho, foi flagelado
e prensado até morrer em peças. Félix e Felipe, que o seguiam em idade, foram deslacerados com paus. Foi assassinado, sendo lançado em um precipício. Os 3 filhos menores, Alexandre, Vital, Marcial, foram decapitados. A mãe foi depois decapitada, com a mesma espada que os outros 3. E o último, e eu quero que ecoe a frase que Denise fala. Guarde essa frase. Nicomaco, chamado a comparecer diante do procônsul como cristão, ordenaram-lhe que sacrificasse a ídolos pagãos. Nicomano replicou: não posso dar a demônios a reverência devida só a Todo-Poderoso. Essa maneira de falar enfureceu de tal modo o procônsul. Ele foi colocado no potro. Depois de suportar tormentas durante algum tempo, se desdisse. Porém, apenas tinha dado tal prova de fraqueza, porque em seguida morreu. Nada adiantou. Mas Denisa, uma jovem de só 16 anos, que contemplou esse terrível juízo, exclamou, guarde essa frase: ó infeliz, para que comprar um momento de alívio à custa de uma eternidade de miséria? Ó infeliz, para que comprar um momento de alívio à custa de uma eternidade de miséria? Ótimo. Ao ouvir isso, chamou-a, e ao reconhecer-se Denisa como cristã, foi logo decapitada por ordem sua. Não existe outro nome, não existe outro Deus. Irmãos, quero te convidar a baixar a sua cabeça. Eu quero que você comece a falar com o Senhor. Não existe outro Deus, ou bruxaria, ocultismo. Não existe outro caminho. Nenhum outro caminho pode salvar. O dinheiro, carreira, amigos, diante de um Deus Todo-Poderoso, se dobram. E todos que invocarem o seu nome será salvo. E talvez tenha alguém nesse lugar que ainda não se dobrou diante desse Senhor. Eu queria te convidar nesse momento a orar e a se dobrar diante dele. Não existe outro caminho, não existe outro Senhor, não existe outra autoridade, não existe outro Deus, não existe outra saída, a não ser no nome de Jesus. Senhor, nessa noite, eu quero orar pelos meus irmãos, Pai. Por aqueles, Pai, que ao olhar essa mensagem, se percebe muitas vezes negociando a Tua verdade. Por muitas vezes se covardando. Ou talvez, por muitas vezes, por querer ter razão, discutindo, jogando palavras vãs. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai, no mundo tão difícil, onde nós temos caminhado para viver. Precisamos, Pai, estar firmes no Senhor, cheios do Espírito Santo. Pai, encha-nos nessa noite. Senhor, que nessa noite nós possamos sair aqui cheios de Ti, prontos para pegar o Teu Evangelho, para falar as Tuas verdades. Prontos, Senhor, para invadir o mundo, pregando que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus, nem no céu, nem na terra, e nem em lugar nenhum, mais poderoso, capaz de salvar, transformar, mudar vidas, perdoar os nossos pecados. Não existe outro Deus que venceu a morte. Não existe. Que possamos sair daqui, Senhor, convencidos
cheios do Espírito Santo para pregar isso. E também, Pai, eu quero orar, Senhor, por aquele que nessa noite entendeu que precisa entregar a vida ao Senhor, compreende que não tem outro caminho, não existe outro Deus, que o Senhor é o único que pode salvar, que pode libertar, que pode tirar ele das garras do Satanás para a sua maravilhosa luz. Pai, eu te peço, em teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar vocês e que possamos viver essa mensagem, que ela não fique apenas no nosso intelecto, mas que ela possa ser real nos nossos dias a dia. Eu queria falar alguns avisos. O primeiro é sobre os visitantes. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Não se preocupe, nós não vamos fazer você levantar, nem dançar, nem nada, só levante a sua mão, nós vamos te entregar um folhetinho. Aqui nós temos o visitante. Fica a sua mão levantada, por favor, que nós vamos entregar um folheto para você. E no final, você vai receber um brinde lá fora, tá bom? Segundo aviso, nós temos o Familiarizando, onde nós passamos tudo aquilo que nós cremos. Você é orientado sobre a nossa confissão de fé. Te convido, você que está chegando à igreja, a fazer parte. Mesmo que ainda você tenha alguma dúvida, faça o Familiarizando, conheça o que nós cremos, amém? E nós temos o culto de Contagem também, que vai acontecer agora, dia 24/9, é isso mesmo, né? 24/9, você que é de Contagem, eu tenho amigos em Contagem, cara, convide eles, tem sido incrível o que nós temos vivido lá. E por último, nós temos a questão do roubo. Nós estamos ajudando uma casa de recuperação. Nós vamos ter um acampamento, é isso, né, pastor? Nós vamos ter um acampamento onde nós estamos recolhendo roupas, toalhas, produtos de higiene, todo tipo qualquer coisa que possa ajudar, alimento, o que você puder, traga. Eles vão fazer um acampamento com moradores de ruas, aqueles que querem ficar, aqueles que quiserem ficar no local vão ficar lá. Então é um trabalho incrível, então te convido a fazer parte disso. Amém? Então, gente, quero dizer a vocês que Deus abençoe vocês. Quero dizer que o Senhor possa ter misericórdia de nós em meio às batalhas, mas que possamos nos manter firmes diante de um mundo em que está cada vez mais sendo destruído, mas que a sua igreja possa permanecer em pé. Amém? Deus abençoe vocês. Até mais.